Então, pessoal, vamos dar continuidade, né? Disciplina de entomologia geral. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a morfologia da cabeça, né? Então, vamos lá, iniciando já. Que antena seria essa antena? Né? Aqui, então, a gente tem o flagelo, né? Que tem os vários antenômeros, ó. O flagelo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 antenômeros, né? Aqui ele é maior, e é mais comprido e mais largo, e ele vai diminuindo tanto de comprimento quanto de largura, até ele ficar bem fininho na ponta. Alguém faz ideia? Depois de 15 dias, né, gente? Até parece, né? A gente esquece, é muito tempo esse trem de 15 dias em 15. Acho que tinha que ser toda semana, para ficar mais fresco. Ninguém? Cetácea. Ó, antenas, ó os antenômeros, né? O flagelo, então, bem pequeno. Todos parecem muito similares em largura, comprimento, né? Todos os flagelos vão formando um aspecto de fio aqui. Então, no caso da barata, fio, lembra? É filiforme. E essa aqui, alguém faz ideia? Começar a fazer prova oral toda a aula. Essa daqui é das... Clavada, professora? Clavada, isso aí, Gustavo, vamos participar. Clavada, isso mesmo. No final aqui, né, a gente tem um aspecto de clava, que é uma gota aqui, bem no final. Muito comum nas lepidópteras, tá? Uma característica, principalmente de borboletas, né, que repousam, então, com a asa, quando pousadas assim, fechadas. E essa? Parece um pente, né? Penteada? Pectinada. Isso aí. Então, vamos continuar na morfologia da cabeça, tá? Eu já deixei as aulas para vocês no Moodle. Então, como é uma disciplina que ela sempre... ela não tem um conteúdo que, igual ela falou, não é igual a outras, que às vezes a gente tem um conteúdo X, ele termina, faz a prova daquele conteúdo, inicia outro conteúdo, né? Ela é contínua, né? Você vê, a gente tem que estudar vários detalhes morfológicos da cabeça, então a gente tem que sempre estar relembrando as outras aulas para a gente poder gravar com mais facilidade, né? Ficar mais próximo disso. Então, agora, na morfologia da cabeça, a semana passada, não, né? Retrasada, a gente falou sobre algumas partes, né, do corpo do inseto, né? Como a região dorsal. Essa região dorsal inteira do inseto, como que a gente chama? E essa região ventral inteira, alguém lembra? Essa região mediana aqui, ó, todinha aqui, que passa em todo o corpo do inseto, que é uma região mais flexível, é chamada de pleura, já tá aqui anotadinho. A região do ventre do inseto, de baixo, a gente chama também de externo. Então, é um termo que a gente vai sempre falando para a gente gravar também. Porque quando a gente precisar identificar, vai falar no tórax, na parte do externo. Então, você já sabe que é a parte ali dorsal, ventral do inseto, no ventre dele. A parte de cima, a região dorsal do inseto, é chamada de tergo. Então, aí, quando a gente precisar ver alguma coisa, fala, olhe no tergo, no abdômen, no segmento 2, na parte do tergo. Então, a gente sabe que é na parte dorsal. Então, a gente vai trabalhando sempre esses termos para a gente ir gravando. Tá? Como é chamada as placas, que a gente falou que ele é feito de várias, né, o exoesqueleto do inseto é feito de várias placas de quitina. Alguém lembra o nome dessas placas? Tá? São os escleritos. Então, os escleritos, eles formam, então, todo o exoesqueleto, porque ele não pode ser um único, porque senão não tinha locomoção. Então, é formado por várias placas. Vamos ver, deixar o tórax para a próxima aula, que na próxima aula a gente vai entrar no estudo do tórax mesmo. Então, aqui, gente, na cabeça, na aula passada, né, a gente estudou a parte, assim, que ele tem um par de olhos compostos, né? Os omatídeos podem ou não ter, depende, que são mais a captação de luz. Pode ou não ocorrer a presença, os olhos.
e um par de antenas, né? Que todo inseto ele é dícero. Todo inseto possui um par de antena, e a antena é responsável principalmente por qual função, né? No inseto. Alguém fala? Vamos, gente, acordar. Café. Tá? A antena, principalmente, ela tem um órgão chamado órgão de Johnson, né? Que é uma membrana que capta o som. Então, é a função auditiva, tá? Aí nós temos aqui o aparelho bucal do inseto. Esse é o aparelho mastigador, tá? Ele é o mais primitivo e a partir dele foram se desenvolvendo modificações para os outros tipos de aparelho bucal. Então, hoje a gente tem uma aula muito importante, que é o estudo do aparelho bucal. E isso é importante para a gente, tanto aqui quanto em ento agrícola, porque a gente consegue identificar a lesão, a injúria, a lesão que o inseto causou na planta, né? Reconhecendo também o seu aparelho bucal. Então, é bem importante ter esse conhecimento do aparelho bucal. Esse é o aparelho bucal que a gente chama mastigador, tá? A gente vai ver vários tipos, só para mostrar para vocês. Então, aqui a gente vê a placa de esclerito, né? Dividindo aqui parte da fronte do clipe da cabeça. A gente estudou as suturas na aula passada do aparelho bucal, que tem várias divisões. Aqui nós vamos estudar cada uma delas. Normalmente a gente tinha essa aula e já na aula prática a gente já abria o aparelho bucal de um inseto para a gente poder ver, separar as partes, né? Mas aí a gente vai trabalhando. Tenho pedido para fazer aula prática, mas até agora não me deram uma resposta. Acho que não estão querendo deixar, não. Porque a cabeça está associada a todos esses sentidos, né? O olfato, a audição, principalmente nas antenas, tá? Que é uma estrutura, tem o escapo, né, na antena, o pedicelo e o flagelo. Né? O escapo, ele possui um órgão que é chamado órgão de Johnson, que é uma membrana que capta, né, as vibrações e qualquer som, e ali ligado ao sistema nervoso, então, tem essa função auditiva. Alguns insetos, nós vamos ver isso, como a esperança, a cigarra, elas possuem esses órgãos em outras regiões, né? Principalmente nas pernas. Então, tem alguns que possuem nas pernas, mas tem outros que só possuem na antena, tá? Então, se o inseto ele perde essa antena, ele perde todo o seu senso de, muitas vezes, direção de ouvir. Então, a audição dele é na antena. O olfato, né? O olfato e a gustação, elas estão muito ligadas aos sensilos, né? Os pelos tricógenos. Alguns sensilos, ó, eles são estruturas que são orifícios na superfície que estão conectados ao sistema nervoso. Então, esse aqui nós vamos estudar ainda, essa estrutura, é o tegumento do inseto, né? É a cutícula do exoesqueleto, que forma o exoesqueleto aqui, tá? A gente vai estudar depois essa estrutura, onde aqui a cutícula, né? Ele não tem sensibilidade nenhuma, tá? Aí a gente tem aqui a membrana basal, ó, vocês podem ver. Não preocupem agora que nós vamos estudar essa parte depois, só para vocês entenderem mais ou menos que aqui nós temos as células epidérmicas. Nessa região nós temos conexão com o sistema nervoso. Então aqui nós temos o pelo, ó, ele sai daqui da epiderme e atravessa o tegumento exoesqueleto. Então, esse pelo, quando encosta no inseto, algo encosta ali, ele está conectado à célula ligada ao sistema nervoso. Igual a gente falou, aonde a gente encosta na gente, a gente tem sensibilidade e conexão. Como eles é um exoesqueleto, então essa parte da cutícula não sente nada. Então, como ele vai sentir o tato? Através do pelo conectado ali ao sistema nervoso e aos sensilos também. Aí tem os espinhos, pelos móveis, e os sensilos são esses orifícios que também estão lá conectados ao sistema nervoso, onde eles conseguem absorção e sentir os odores, né? Então, o olfato e também a gustação. Então, a gente pode observar aqui, nesse aparelho bucal, ó, que a gente tem vários pelinhos, vários orifíciozinhos também, dá para ver, né? Claro que aqueles orifícios menores que são os sensilos, é muito mais fácil a gente visualizar isso, né? Com aumentos, mas a gente consegue ver os pelinhos aqui. Então, é por aí que ele tem o tato, e nas antenas também, né? Eles também têm esses pelinhos, muitos deles,
e nas pernas, né? Em várias regiões do corpo, para ele poder sentir o tato e o olfato, a gustação. Beleza? Ok. Direção das peças bucais. Normalmente eu não costumo cobrar muito, não, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essas direções e o nome que se dão, porque não aparece muito nas chaves de classificação, tá? Só em chaves mais específicas, não na que a gente trabalha. Então, a gente tem aqui as direções das peças bucais. Quando a gente fala que é hipognata, significa que o aparelho bucal, em relação ao corpo do inseto, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, o aparelho bucal dele vai estar para baixo aqui e o corpo do inseto, aqui a gente pode ver, ó, direcionado para baixo. E aí, o corpo do inseto vindo aqui, ele vai formar um ângulo de 90 graus com o corpo do inseto. Então, quando a gente diz isso, a gente diz que o inseto é hipognata, tá? Que é essa relação. Exemplos, ortópteras. Alguém lembra quem são os ortópteras? Johnny, cadê você, Johnny? Você não lembra? Espero que todo mundo lembre. Eu tô tentando lembrar aqui, professor. Os octópteras. É. Vixe, esse aí eu não tô lembrado, não. Eu vou ficar na fé aqui, gente, que de repente tá todo mundo aí, não, já sei qual que é, tô de boa, só não quero falar, tá? Eu espero, porque a gente fica Esse aí, perdido. esse aí realmente eu não tô lembrado, não, professor. São os gafanhotos, as esperanças, os grilos, as paquinhas, os ortóptera. Vocês gravem lá, Ah, gente. Vão gravando lá da outra aula. Mas eu acho que assim, tá todo mundo sabendo. É só a preguiça de ligar o fone e falar. Certeza. Ó, prognata. O que seria prognata, gente? Prognata é quando as peças bucais elas são dirigidas para frente, formando assim com o corpo um ângulo de 180 graus. Tá vendo aqui todas as peças voltadas para frente? Então, em relação a isso ao corpo, forma um ângulo de 180 graus, tá? São os Dermaptera e os Isóptera, que tem essa característica, que são as tesourinhas e os cupins. Opstognata. Opstognata são aqueles insetos que têm o aparelho bucal voltado para trás, tá? Normalmente insetos sugadores. Aqui no caso, os hemípteras têm essa característica, tá? Os hemípteras são os percevejos, as cigarras, o pulgão. Então, formam um ângulo menor que 90 graus direcionado para trás. Prognata, ó, 180 graus para frente, hipognata, 90 graus com o corpo, opstognata, voltado para trás. Então, a morfologia das peças bucais varia de espécie para espécie, principalmente devido às adaptações alimentares. Então, muito que a gente estuda de inseto, né, as características morfológicas estão adaptadas ao seu comportamento, tá? Ou algumas modificações foram ocorrendo ao longo do tempo, né, devido ao nicho, né, aonde ele vive, aos alimentos que ele consome, tá? Um exemplo assim, que a gente ainda fala hoje, é muito difícil a gente encontrar um grilo, por exemplo, com a antena inteira, tá? Porque o grilo, ele é um inseto que vive muito no solo, tá? E se escondendo em locais onde ocorre a facilidade de quebrar a antena desse inseto. Só que ele ainda tem, porque a ordem Ornithoptera é uma ordem que a gente tanto estuda muita morfologia baseada nela, porque é uma ordem mais primitiva. Ele ainda tem a antena filiforme, né? E muito comprida. Então, a gente pensa que com o passar do tempo, algumas espécies vão começar a desenvolver mudanças em relação a isso, né? Ocorre mudança, porque sempre quebra, né? É diferente, por exemplo, da cigarra, que tem uma antena muito pequena, que ela vive a maior parte da sua vida no solo, quando ela é ninfa, quando ela se torna adulta, então ela não desenvolve uma antena grande, tá? Tem muitos insetos aquáticos que eles têm na sua cabeça uma estrutura, uma cavidade, onde ele esconde a antena, porque se ele nadar com aquela antena gigante lá para fora, vai quebrar. Então tem normalmente uma sutura, né, que ele esconde a antena. Então
tudo isso vai se adaptando conforme o local onde ele vive e o alimento que ele consome. Aí nós temos os hábitos alimentares atróficos, né? O que que é isso? Um inseto atrófico, tá? Ele não se alimenta. Então, nós temos muitos insetos que eles só se alimentam na fase de larva, tá? Lembrando, basicamente, o inseto passa por duas fases, ou ovo, larva, pupa e adulto, ou ovo, ninfa e adulto. Por enquanto, ficamos aí. A gente vai estudar mais sobre isso. Então, a gente tem os atróficos. Aqui um exemplo, ó, é os carunchos. O caruncho de feijão aqui, na imagem, mostra o caruncho de feijão. Aqui embaixo tem outros dois, tá? O caruncho de feijão, ele só se alimenta na fase larval. Então, a larva consome a parte interna do grão e o adulto, ele só reproduz. Então, ele já tem as reservas nutrientes ali, ele só faz a reprodução. Então, tem vários insetos que são assim, tá? Que só se alimentam na fase, em uma das fases. Em outra fase, ele pode ser atrófico, não se alimentar. Monófago. Monófago é um inseto que se alimenta somente de uma coisa, tá? De uma coisa. Que é o caso da larva do feijão. Ela só se alimenta de feijão. Então, ela é monófaga, só um alimento. Quando a gente diz que o inseto é polífago, a gente diz que ele se alimenta de várias coisas. E o que acontece nas pragas agrícolas que nós temos hoje? A maioria das pragas agrícolas importantes no Brasil, de grande impacto, claro que a gente tem algumas que são específicas, tá? Tem praga que só gosta de jiló, tem praga que só gosta de berinjela. Mas a gente tem uma gama de pragas que são polífagas, que a gente fala, tá? Principalmente das culturas anuais. Feijão, soja, milho, que são essas culturas que nós produzimos em grande escala no Brasil, né, em áreas grandes de monocultura. Não fazemos uma rotação correta. Então, as pragas que se alimentam dessas plantas normalmente se tornaram pragas extremamente polífagas, tá? Então, é um termo muito comum da gente falar que se alimentam de várias espécies vegetais. E pantófagos são aqueles que se alimentam de tudo. Então, tem aí esperança que come folha e come outros insetos, tá? E se alimentam de vários animais de decomposição. Então, tem insetos que se alimentam de várias coisas diferentes, né? Bem diversificado. Aí, agora, isso é o hábito alimentar, né? Se ele come mais de um alimento ou não, tá? E aí nós temos agora os tipos de alimento. Em relação ao tipo, a gente também, então, tem insetos fitófagos. Fito é planta, né? E fago, alimentar. Então, se alimentam de plantas, tá? Insetos fitófagos, então, a gente tem aqui lagartas, tem o caruncho do feijão, que ele é fitófago, tem aqui serrapau, que se alimenta de madeira, que é uma larva de bupestide. Nós temos besouros, larvas de besouro, que se alimenta de raiz. Temos percevejos, que se alimentam de frutos, de vagens e sementes. Então, todos eles se alimentam de plantas, né? Esses aí são os que mais, né, importam, né, para a gente, que é as pragas agrícolas, são todos fitófagos, e vários deles são polífagos, alguns monófagos. Nós temos os zoófagos, tá? Os zoófagos, eles são aqueles que se alimentam de outros animais, tá? Aqui no caso o louva-a-Deus está com uma lagartixa, mas o louva-a-Deus ele tem preferência por moscas, mosquitos, né? Então ter louva-a-Deus em casa é muito bom. O louva-a-Deus então é um predador, tá? Por que que ele é um predador? Ele durante o seu ciclo de vida, ele precisa de várias presas para completar o seu ciclo de vida. Ele é um predador, tá? É diferente do parasita e do parasitoide, que precisa de um único hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Então, aqui no caso, ó, o Berne ele coloca os seus ovos em outra mosquinha, tá? Em cima do dorso de uma mosca menor, porque ela é muito grande, então ela não chega perto do mamífero para pôr o ovo. Ela segura com as pernas uma mosca pequena, coloca seus ovos em cima do tórax da mosca pequena. A mosca pequena, então, voa até o ser humano, o animal, né? No caso lá, o cavalo, o boi, muito comum. E aí, quando ele chega perto, o mamífero libera um odor que faz com que a larva ecloda e caia na pele do ser humano.
E aí, então, ele se desenvolve e o adulto se forma. Então, para completar o ciclo, precisa só de um hospedeiro, tá? Então, a gente chama isso de parasita ou parasitóide. Estou anotando isso, que não está escrito aí, não. A diferença, então, predador precisa de várias presas para completar o seu ciclo, se alimentar de várias presas. Parasitas e parasitóides precisam de um hospedeiro para completar o seu ciclo, tá? Um único hospedeiro. E qual que é a diferença, então, de parasita e parasitóide? O parasita não obrigatoriamente mata sua presa, seu hospedeiro. Então, aqui no caso, uma larva de berne que se desenvolver em qualquer mamífero, uma larva não vai matar. Então, é um parasita. Claro que se for uma quantidade gigante, pode levar à morte, mas uma não mata. O parasitoide, não. O parasitoide, quando ele se desenvolve no seu hospedeiro, o parasitoide obrigatoriamente, no fim disso, mata o hospedeiro, tá? Então, aqui nós temos larvas de Spodoptera, que a gente chama em milho, que é a lagarta do cartucho do milho. Então, os ovos delas são colocados em massa, ó, e as larvinhas começam a sair, então, e se alimentar das folhas. São fitófagas, tá? Porém, essa espécie específica, ela tem um comportamento também canibal. Então, ela também é zoófaga em determinado momento, tanto que, olha o tanto de lagarta, né, que eclode numa folhinha de milho em uma única postura, né, que é a quantidade de ovos ali que a fêmea coloca tudo juntinho. Então, elas começam a comer umas outras, por isso que no cartucho do milho, no fim lá no cartucho, fica uma ou duas lagartas, uma de cada lado ali. Uma consome a outra. Então, isso também pode acontecer. Entenderam que a diferença de predador, parasita e parasitoide? Pode perguntar? Vamos, gente, dá sinal de vida, fumaça, manda ok no chat, alguma coisa. Pode. Entenderam? Espero que sim. Olha aqui, pessoal, um zoófago parasitoide. Olha, coloca os ovos. Essa daqui é a broca da cana-de-açúcar, tá? Diatreia saccharis, a broca da cana. É muito famosa porque o controle dela é feito usando parasitoides, porque a gente não consegue, como ela fica no como da cana, se alimentando no como, o produto químico não consegue atingir e chegar ali. Então, a gente só pode fazer o controle eficiente mesmo, quando ela já está na fase larval, usando parasitoides. Então, esse é um parasitoide que deposita os ovos aqui, e ele tem um local específico para depositar esses ovos, é logo aqui abaixo da cabeça, ele não deposita em qualquer lugar. Por quê? Porque ele não pode, a larva dele, então ele coloca os ovos lá dentro, a larva tem que consumir esse inseto por dentro, as larvas, né? Só que essa larva pequenininha que está consumindo o inseto ali por dentro, ela não pode atingir órgãos vitais onde vai matar a lagarta de cara. Porque se ela mata, ela não terminou de se desenvolver ainda, ela acaba apodrecendo seu alimento ali dentro. Então, ela tem um local específico para depositar os ovos, onde as larvinhas vão começando a se alimentar do inseto em regiões não vitais. Como que o bichinho sabe disso? Aí vão se desenvolvendo. Quando chega, já tá aqui, ó, bem desenvolvida, tá vendo essa lagarta aqui do lado? É uma outra, tá? Mas dá para você ver que tem um monte de larva lá dentro, né? Quando tá bem desenvolvida, já que ela vai virar uma pulpa e vai voltar a ser um adulto depois, se transformar num adulto, elas rompem ali o tegumento e aí realmente matam a lagarta. Então, o parasitoide obrigatoriamente mata o seu hospedeiro no final. Então, vamos às peças bucais, tá? Este, então, é o aparelho bucal de um mastigador, um ortóptero, tá bom? Ele é composto por 8 partes, tá? 8 partes. Aqui, gente, nessa região, aí vocês acompanham no mouse, dá para acompanhar, né? É a região do clípio, né? Lembram? Essa primeira aqui, ó, eu tô mostrando o clípio. Essa região aqui, ó, que forma tipo um coraçãozinho aqui, ó, na base, que essa daqui, ó, é chamada de labro ou lábio superior.
Então, é o nosso lábio superior que segura o alimento dentro da boca aqui. Então, é essa primeira estrutura, tá? Essa aqui do lado, essa estrutura lateral aqui, ó, espero que vocês estejam acompanhando aí, é a mandíbula, tá? Do inseto, a mandíbula. Beleza? Qual que é a função do lábio superior? Então, reter o alimento, né, ali na parte interna, para não sair, não cair da boca, principalmente. A mandíbula tem várias funções, tá? A mandíbula, ela tem algumas que são cheias de dentes aqui, ó, na parte interna. Algumas é menor. Elas são as estruturas que mastigam o alimento, que cortam o alimento. Então, as duas juntas, elas fazem esse movimento e cortam, então, o alimento. Mas elas não só são usadas para cortar alimento. As abelhas usam ela para fazer, imagina, moldar aquele, né, a cera toda. Então, fazem casas, os insetos, as abelhas fazem casas, as vespas fazem casa, fazem essa estrutura Ô, de professora, fechamento aí hermético. só vai ter de um lado? Dos dois lados. São duas, ó. Mas aí muda o nome do lado ou não? Não, são duas mandíbulas. É uma de cada lado, ó. Aqui, aqui. Duas mandíbulas. Vou botar nessa foto. Aqui, ó. Essa foto tá melhor. Aqui é o clipe, ó, nessa foto aqui, tá vendo? Aqui é o lábio superior. Tá vendo que tem um formatinho de coração? Aí aqui desse lado é uma mandíbula, ó. E aqui desse outro é outra, ó. Duas mandíbulas. A gente vai ver outras fotos. São mandíbula duas. Função, várias funções, igual eu falei. Alimentar, cortar o alimento, moldar casas, moldar a alimentação, fazer alimento, cuidar dos filhotes, segurar os filhotes, é muito comum nas formigas, então elas usam as mandíbulas para cortar o alimento, só que elas passam pela fase de ovo, larva, pupa e adulto. E a larvinha da formiga, elas alimentam a larvinha, né? Elas cuidam, então tem um berçário, né, na sociedade onde elas cuidam das larvas. Então, elas têm que ficar carregando essa larva de um lugar para o outro, a pupa. Então, elas também usam para isso. Aqui, atrás do lábio superior, aqui no labro ou lábio superior, a gente tem a epifaringe, tá? A epifaringe, ela é uma estrutura que ela é como se fosse o nosso céu da boca. Ela fica logo atrás do lábio superior, como se fosse o céu da boca, tá? É uma estrutura que é a gustação do inseto, onde ele consegue sentir a gustação de alimentos, como a nossa língua, né? Só que ele fica ali em cima do lábio superior. É só essa estruturazinha aqui. Normalmente, quando a gente abre, quando o inseto é bem grande, a gente consegue retirar essa estrutura e conseguir visualizar. Se ele for muito pequenininho, a gente não consegue ver essa parte com facilidade, porque normalmente a gente arranca o lábio superior e já sai junto essa parte colada. Hipofaringe, tá? A hipofaringe é a estrutura responsável também pela gustação e também salivação. Pela salivação. Ela é desse formatinho aqui no fundo, dentro do aparelho bucal. Tá penduradinho, assim, essa estrutura de salivação. Então, é por essa estrutura aí que os insetos sugadores, o mosquito, por exemplo, quando vai sugar a gente, ele ingere pela hipofaringe, a hipofaringe dele manda primeiro um anestésico, né? Assim que ele injeta, já vem um anestésico na saliva, nessa estrutura da hipofaringe. Tá? E aqui nós temos outra estrutura que também é em par de dois, ó, que é a maxila. Maxila. Só um pouquinho.
Café esquentou, tá? São 2 maxilas. Essas maxilas têm várias outras estruturas, tá? Aqui a gente chama essa região de cima, que é a região que prende aqui no aparelho bucal, de carpo. E aí a gente tem a estipe, tá? Tem uma estrutura que parece uma garra, tá? Um espinho, que é mais firme, mais rígida, que a gente chama de lacinha. Ela, então, prende muitas vezes ali, ela segura prendendo ali no alimento, para a mandíbula poder trabalhar em cima, fazendo um movimento de cortar, A maxila, ela auxilia muito no processo de estar segurando o alimento. Então, tem a lacinha, que é mais em formatinho de garra aqui, mais pontiagudo, e tem a galha, que são mais redondinhas, tá vendo? Ali é do lado. Entre, às vezes, a lacinha e a galha, pode ver aí que tem um vão, onde às vezes ele prende a folha, ou prende o alimento ali, para a maxila trabalhar em cima mordendo. Então, essa é uma das funções dessa região da maxila, tá? Maxila, que o nome tá aqui embaixo, tem 2 maxilas. Então, ele segura. E nós temos também o palpo maxilar. Esse palpo maxilar, ele já pode olhar maior, mais longo e solto. Então, para que ele serve? Ele fica batendo ali no alimento e ali tem muitos pelos no palpo maxilar. Então, ele vai batendo ali no alimento e sentindo a gustação, o tato, né? Caso, por exemplo, ele bate em algumas regiões, você está comendo de cima para baixo, aí ele está ali embaixo batendo, se ele sentir algum veneno, alguma coisa, para a alimentação, né? Então, é uma estrutura principalmente do palpo maxilar aqui, que é essa estrutura de gustação, tá bom? No lábio inferior, que fica aqui. Professor, Oi. então, senhora, os insetos, eles têm capacidade, tipo assim, de separar o que é mais gostoso, esses três assim também, ou não? Tem. Cada um inseto, eles vão se adaptando, né, a uma determinada alimentação. Tanto que a gente faz ensaios em laboratórios e testes de preferência. Alguns preferem um alimento, outros preferem outro. Entendi. É igual a gente ou outro animal. Por exemplo, tem gente que prefere massa. Uma amiga minha, ela não gosta de carne, ela gosta de massa. Eu prefiro churrasco. E o animal também é a mesma coisa, tá? Aí ele prefere, e outra, dentro de uma mesma cultivar, vamos dizer, soja, né? Ah, tem a lagarta lá, a lagarta da soja. Aí a gente tem várias cultivares diferentes. Aí E tem aí umas que preferem comer só um certo cultivar, assim, tá? tem Por cultivares que causa são do mais gosto e tal. agressivos. Entendi. Tem cultivar que é mais gostosa para eles, e tem cultivar que solta substâncias que são mais indigestas. Então, até Uhum, dentro da mesma cultivar tem. entendi. Obrigado. Nada. Até mesmo, por exemplo, que a gente tem, quando a gente faz um melhoramento genético de espécies das cultivares, a gente vai buscando uma coisa que a gente chama de características agronômicas desejáveis. Então, claro que não sei se vocês já viram aqui, a gente tem às vezes em pequenas propriedades o milho que sai de outra cor, né? Tudo colorido. Então, isso para o mercado, para vender, comercializar isso, não é benéfico, né? Tem que ser todo aquele milho amarelinho, né? Do jeitinho que o produto, que o comércio quer. Então, a gente busca melhoramento nas características agronômicas desejáveis. Com o melhoramento, a gente perde as características de rusticidade, as características de defesa da planta. Então, nós temos cultivares primitivas que dão tomates pequenininhos aqui, por exemplo, tomate bem pequeno e não tem carne nenhuma dentro. Então, não dá para a gente comer, a gente não quer comer isso. Só que esse material ele é extremamente resistente às pragas. Eles são mais rústicos, né? Então, a gente tem isso, a gente vai perdendo com isso. Então, tem partes da área de entomologia que só estuda o melhoramento voltado para colocar essas substâncias químicas na planta novamente que combata pragas. Tá? Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, em outros países como na África, tem a mosca do sorgo,
que é uma praga muito importante. No Brasil, nós temos uma cultivares resistentes a ela. Então, naturalmente, aquilo deixa de ser uma praga porque virou uma cultivar resistente, tá bom? Então, a gente vai vendo mais isso com o tempo. Vocês vão tendo curiosidade, pode ir perguntando. Então, aqui o lábio inferior, de baixo, então auxiliando segurar a comida. Ele também tem pálpos, ó, tá vendo? Então, tem pálpo labial e pálpo maxilar. Qual que é a função dos pálpos, né? É a gustação alimentar, o tato, tá? Aqui a gente divide em várias regiões, lígula, mento e submento, que é a região que fica ali presa ao corpo do inseto. Beleza? Então, essa é a estrutura. Professora, Oi. não tem nenhum vídeo no YouTube, algum vídeo em algum lugar que mostra abrindo esse tipo de coisa, não? Eu vou procurar ver. Agora eu vou procurar um vídeo lá para vocês verem ele comendo. Vocês verem a maxila segurando, sabe? E ele mordendo. Mas pode ser que tenha, né? Abrindo a estrutura. Ou a gente pode até começar a fazer. Vamos ver. Vou olhar lá agora. Porque se tiver um vídeo mostrando as partes, tudinho, eu acho que fica legal de mandar pra gente ver e tal. A gente pode, quem quiser pode até pegar um e abrir e matar um para abrir por curiosidade. É verdade. Eu vou procurar depois da aula e qualquer coisa eu coloco lá, né? Eu já pensei de ver com um jeito de fazer essas aulas dessa forma. Obrigada, Jennifer. Vamos ver se dá certo. Eu vou olhar lá agora, porque eu tinha vídeo, né? Agora, só para ver se a gente acha um mostrando uma lagarta se alimentando, que eu sei que tinha. Ó, gente, jogo, tá? Não repara. Eu acho que eu vou tirar aqui, porque vai que aparece. Sabe como que é? Não dá nada, não. Parece uma coisa louca aí. Fica registrado. Vamos ver. Não, esse mostra o desenvolvimento. Tinha um que tinha muito bonitinho, ela mostrando ela mordendo. Comendo. Não. Olha, gente, isso aqui é uma mentira muito grande, tá? Esse negócio aqui que mostra como se você encostasse nesse inseto, sua mão ficaria assim. Foi um trem que soltaram. Muito louco. Ai, gente. Depois da aula eu posso achar hoje, amanhã, e postar para vocês lá, né? Essas estruturas. Tentar ver se eu acho vídeos, tá bom? Só um momentinho, gente, só um pouquinho. Voltei. Então, aqui mostra só, tá falando a descrição disso que eu coloquei para vocês, né? Então, lábio superior é proteção e manutenção do alimento. Ele segura o alimento, ele manipula também, porque ele vai mexendo, né? Quando o alimento vai entrando pela mandíbula, que vai cortando, ele vai segurando ali, mexendo. É como a gente mexe mesmo o nosso lábio. As mandíbulas, duas, né?
Função: triturar, cortar, modelar, que é no caso das abelhas, né? E de quem constrói casas. Perfurar, transportar alimento, de defesa também, usam para defesa o aparelho bucal e para várias outras coisas. Maxila auxiliam na alimentação, né? Então, eu quero que vocês imaginem, né? Aquelas duas coisinhas segurando a folhinha para a lagarta poder ir cortando, porque ela vem com as mandíbulas assim de cima para baixo, e a maxila fica aqui sempre dando apoio para o alimento ficar mais firme, além do tato dos pálpos maxilares. Epifaringe, a função gustativa, que é aquela localizada em cima, que, né, é para gustação. Hipofaringe, né? Ela é inserida junto ao lábio, que fica em cima, grudadinha. Função gustativa, tátil e principalmente canal salivar, como a gente falou. Tá? Agora, nós temos as classificações do aparelho bucal. Então, o aparelho bucal, né, comum, é o mastigador ou triturador. Então, esse é o primeiro tipo de aparelho bucal. Aparelho bucal mastigador, que tem essas 8 peças que a gente viu, né? E viu a função de cada uma delas. Então, ela tem 8 peças, a gente chama de aparelho bucal mastigador. Olha aqui, gente, a formiga. Essa aqui é a mandíbula dela, estão vendo? Aqui o lábio inferior, superior, o inferior tá aqui atrás, não dá para ver direitinho. Aqui nós temos a maxila, a gente vê o palpo aqui, ó, saindo. Quando o inseto é muito pequeno, e dependendo da estrutura da cabeça dele, aí a antena às vezes é muito pequenininha, tem gente que acha que a antena é o palpo, tá? Então tem que visualizar bem isso na hora que estiver olhando o inseto para ver essa diferença. Porque tem alguns insetos que tem antena mesmo saindo daqui, ó, dessa região. Então aí tem que olhar bem direitinho, porque dá para confundir. Tem palpo labial que é maior que a antena. Às vezes a antena é bem pequenininha, o palpo é gigante, tá? Então tem que observar direitinho. Então aqui o palpo fica na maxila. Ó, aqui utilizando-se a mandíbula, né, para carregar a sua larva, que é o caso das formigas, ela usa muito. Aí essa formiga é cheia de pelos, e olha também essa larva, né? Quantos pelinhos para sentir toda a sensibilidade dos sentidos. Aqui a cabeça, tá? Olha o tamanho dessa mandíbula desse besouro, então ele usa muitas vezes para defesa, né? Ou para carregar o alimento, né? Aqui, aí normalmente, ó, gente, quando eles se alimentam, aqui é um ortóptera, né? Ele tem aqui o aparelho, ele fica de lado, então ele segura a folha aqui com as duas pernas dianteiras, primeiro par de pernas, aí desce a mandíbula. Tanto é que tem até aquele coração no lábio superior, você vê que é um jeito de encaixar a folha ali direitinho, né? Encaixa a folhinha ali, e aí ele vai cortando com a mandíbula e a maxila, auxiliando nesse processo. Eu tinha um vídeo que mostrava muito isso, mas deixa eu ver se eu acho. A gente tem que ter paciência para ver se eu acho. Acho que tem aulas aqui. É no 2 essa disciplina, né? Vídeos, não. Bobeira nossa, sabe? Que eu tenho que começar a fazer, gravar vídeo das aulas práticas agora, né? Agora que a gente sabe das futuras. Então, beleza. Depois eu vejo uns videozinhos para mandar para vocês. Ó. Então, quem tem o aparelho bucal mastigador, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Né? Outra coisa. Vai e volta. Olha, gente, deixa eu só mostrar basicamente. A gente vai ver isso mais para frente. Ó, a gente tem insetos, acho que eu já falei, que passam pela fase de ovo,
Então, olha aqui esse aqui que está aberto maior. Ovo, ninfa e adulto, tá? Isso a gente chama de metamorfose incompleta. Você vê que a ninfa e o adulto são parecidos, ó, tá vendo? Então, metamorfose incompleta, ovo, ninfa e adulto. Aqui, ó, metamorfose incompleta, ovo, ninfa e adulto. E nós temos caso, qual que é o caso da borboleta, da mosca doméstica, que passa por ovo, larva, pupa e adulto. Pode ver aqui em cima que a lagarta e a borboleta são completamente diferentes, né? Então, ela precisa dessa fase de pupa para conseguir se transformar num adulto muito diferente, tá? Basicamente. Então, aqui no caso, essa borboleta, todo mundo já deve ter visto essa borboleta por aí, essa borboleta amarela, tá? Depois a gente vai ver a família dela. Ela é a curuquerê da couve. Só que ela gosta mais de rúcula do que de couve, tá? Hoje em dia. Mas é chamada de curuquerê da couve, então ela coloca os ovinhos amarelos na folha da couve, e a lagarta se alimenta, vai se alimentando das folhas de couve, né, e de outras hortaliças, tá? A lagarta, de toda lepidóptera, possui, então, a sua fase larval, a fase imatura. Nossa, com raiz ruim. A fase imatura, larval, com aparelho bucal mastigador, tá? Então, toda lepidóptera, na fase imatura jovem, tem aparelho bucal mastigador. Sem exceção. Aqui, ó, gente, tá vendo? Ela tem esse posicionamento, tá vendo as patinhas firmes aqui? E ela vai, então, cortando ali o alimento e sobe, vai cortando de novo. Professora, quando o coró vira o casulo lá, para ele poder virar a borboleta. Quando a borboleta vai nascer, ela nasce com as asas toda enrugada? Ela sai com a asa toda ainda enrugadinha, tá? Aí ela precisa de um tempo, porque depois que ela sai, ela começa a aglutinar ar, ela começa a ingerir ar e mandar isso para expandir os seus órgãos. E também ela respira, vai entrando pelos espiráculos ali, uma quantidade de ar que vai bombeando as traqueias e aí realmente as asas vão abrindo. Ah, então ela não nasce 100% pronta. Não, ela tá pronta, mas ela precisa expandir essas estruturas. Para expandir isso, ela tem que fazer com que haja entrada de ar e movimentação muscular. Ela começa a fazer movimentos musculares e entrada de ar para enchendo as traqueias e a asa e só expandindo ali, sabe? Que aí entra ali oxigênio na traqueia e sangue, hemolinfa, e vai expandindo a asa. Aí ela precisa desse processo, ela fica um tempo nesse processo. E além disso, quando ela sai com a coloração bem clarinha, né? Se você já viu ou observou, que aí no final desse processo do tegumento tem uma última camada que ainda tem que ser colocada mesmo, tá? Que é uma camada que a gente chama de camada de cimento, que vai dar a esclerotização, deixar ela realmente com mais quitina. Também tem isso. Então aí dentro do casulo lá, ela não respira? Lá dentro não tem nada para ela comer, nada para alguma coisa, assim? Não. O que acontece lá dentro? Lá dentro é muito, muito doido. Lá dentro, o que acontece? Essa lagarta, ela se liquefaz. Ela se desfaz completamente. E aí ocorre de novo processos que é mais fácil conversar com o André, de mitoses, não sei o quê, para formar um novo ser. Tá? Então, ela vira uma gelatina lá dentro? Para formar um novo ser. Tem certas, porque aí você pode ver que quando ela se transforma, né? Já no casulo, ele já fica o desenho da antena. Né? Porque aquele casulo lá que eu mandei foto aquele dia, eu fiquei olhando, tipo, aí de vez em quando a gente vai lá e cutuca ele mexe. Pode ver, ele mexe, ela mexe sim, e ela tem oxigenação, tem metabolismo,
tá? Tanto que se mexer muito, você pode ver que quando ela se transforma em pupa, ó, a lagarta, já fica aqui, ó, essa estrutura, tá vendo aqui? Já tem o desenho da asa, do tórax, do abdômen, só que ela se liquefaz. É muito, a gente pensa assim, ó, como que a natureza, né? E ela se liquefaz e entra em todo o processo de mitose novamente para formar como se fosse um novo ser. Mas é mais o sistema nervoso, né? O sistema nervoso ali não é tudo que completamente se desfaz. Nós temos ali o sistema nervoso que tem a comunicação, né? Para ela saber depois qual é o alimento onde ela tem que pôr os ovos. Todo um processo que leva à comunicação, né? E no casulo tem uma partezinha dele que ela é mais fininha do que o restante. Tem aqui normalmente a divisão do abdômen tórax, ó, que é o que ela mexe assim, né? E aí ela mexe é uma divisão do abdômen do tórax ali que vai ser formado. Tá? Aqui Nossa, a gente que pode ver até a doideira. antena, tá vendo? A lagarta, ela não tem antena. Nessa amarelinha, se vocês olharem onde eu tô passando o mouse, ó, tem uma antena já, tá vendo? Então, na hora que ele forma o casulo, ele já forma onde vai ser as estruturas, né? Que vai ficar o sistema nervoso, algumas estruturas ficam, né? Essas questões de órgão, tá? Esses órgãos ficam o sistema nervoso, sistema respiratório. Só que aí o líquido se liquefaz para formar essas novas estruturas. Muito louco, né? Agora, eu confesso para vocês que o processo que ocorre, tipo de mitose, meiose, aí o André, eu acho, saberia me explicar melhor, mas eu sei que vai pegar um livro para estudar realmente esse processo, ele tem tudinho. Quantas mitoses ocorrem, quantas, sei lá, eu não entendo muito bem. Isso que é importante a biologia lá. Tá vendo? Mas é antena, ó. É muito doido. É muito doido. É. Muito doido. Aí, ó, vamos ver aqui. Esse besouro, todo besouro. Até agora, Jennifer, você falou coró, tá? A gente vai ver também algumas coisas sobre isso. Coró, a gente usa esse termo quando a gente está falando de larva de besouro, tá? Apesar de algumas pessoas usarem para larvas de borboleta. Mas quando a gente vê assim, coró da cana, quando a gente vê cientificamente, quando fala assim, coró da soja, coró da cana, a gente está falando, já sabe, assim, que é um besouro, é uma larva de besouro que causa aquilo. Aí quando a gente vê no livro lagarta da soja, a lagarta do feijão, aí a gente sabe que é uma larva de borboleta ou mariposa. Então, nem todo coró é coró. Então, quando a gente vê, a maioria das vezes que a gente vê o termo coró nos nossos livros para falar de praga, a gente está falando de larva de besouro. Porque aí, mas assim, popularmente, coró, toda lagarta ou larva que as pessoas veem, às vezes elas colocam o nome de coró. Muito comum aquela do coqueiro, sabe? Que é uma grandona, feia. O pessoal fala, o coró. O Mas aqui manduá que fala. mas é uma lagarta de uma borboleta. Então, quando a gente vê no livro coró falando de alguma praga, a gente vai ler coró da cana, coró da soja. A gente já tem que associar que aquilo é uma larva de besouro. Tá? Só para vocês irem pegando já os termos. Igual quando a gente fala caruncho. Então, aquele coró que dá dentro do coquinho da gueroba lá é coró mesmo? É de besouro. Ah. Entendeu? Aí, por exemplo, caruncho. Quando a gente está falando de caruncho, a gente está falando de besouro que come grão. Ou farinha, ou trigo. Tá? A gente vai vendo os termos. Aqui, por exemplo, o besouro, né? Essa aqui é a brasileirinha que a gente chama. E a gente tem a larva dela. A larva dela adora raiz de milho. Então, a larva dela consome a raiz de milho. Já o adulto, ele prefere comer folha de feijão e de soja. Então, tem uma diferença aí, né? De apetite do adulto para a larva.
tá? Então, o besouro também passa pela fase de ovo, larva, pupa e adulto. Você vê que a fase jovem é muito diferente do adulto, tá? E todo o besouro tem um aparelho bucal mastigador, sem exceção. Joaninha, esse aqui, o serra-pau, o rola-bosta, tudo tem aparelho bucal mastigador. Aí esse negócio dos gafanhotos, aqui é mais antigo, essa notícia, né? Mas todo ortóptera, né? Que é gafanhoto, esperança, paquinha, taquarinha, grilo, tanto na fase jovem quanto na fase adulta, olha, ele tem aparelho bucal mastigador, tá? Essa aqui é uma ninfa. Gente, a ninfa, ela não possui asas, não tem o aparelho bucal desenvolvido. Então, às vezes, você vai ver um grilinho desse tamanico aqui. Só que se ele já tiver asa, ele já é um adulto. É que a espécie dele é desse tamanho mesmo, tá? Agora, às vezes, você vai ver uns gafanhotos desse tamanho aqui, mas não tem asa ainda. Tem algumas espécies que são aladas, não possuem asas, mas a maioria, se for desse tamanho, não tiver asa ainda, é ninfa. A gente vai estudar mais sobre isso também. A gente tem um monte de coisa para estudar, né? Vocês estão ligados, né? Aqui, ó, aparelho bucal mastigador, o louva-a-Deus. Eu sou apaixonada no louva-a-Deus. Esse aqui é uma ninfa ainda, ele tem uma teca lara aqui já, ó, ele tá no último Inster, mas ele não virou adulto, esse aqui já tem asa desenvolvida. Você vê que é uma ninfa ainda. Não congelem quando a gente for começar a fazer insetos, somente louva-a-Deus, ninfa, tá? Que a gente só tem que pegar o adulto. Olha, gente, uma característica do louva-a-Deus é que ele tem um sistema nervoso onde ele na cópula, durante a cópula, tá? Quando ele copula, o macho, ele copula uma vez só na vida dele. Então, ele acha a fêmea, aí durante a cópula mesmo, a fêmea já começa a comer a cabeça do macho. Só que ele não para de copular, porque no sistema nervoso, lá no órgão reprodutor, ele continua acionado. Então, aí, agora, por que ela come a cabeça, né? Tem alguma substância na cabeça, algo que ela, às vezes, precisa para o desenvolvimento, né, dos seus embriões, dos seus ovos. Para ela colocar os ovos. Outra coisa, o louva-a-Deus é um predador muito voraz. Então, o macho oferece também a cabeça para a fêmea se alimentar, depois ela vai comer ele inteiro, porque dali ela pode se esconder, porque ela já está alimentada, então ela pode se esconder para colocar os seus ovos, e assim a sua prole, a prole do macho ir para frente, mesmo que ele tenha morrido. Então, são algumas explicações e teorias. Porém, eu estava vendo uma notícia há pouco tempo que tem várias espécies de louva-a-Deus. Diz que tem uma espécie que está se desenvolvendo, onde o macho consegue escapar desse processo, tá? Então, é o macho que está se desenvolvendo para isso, para escapar desse processo de ser comido ali durante o ato sexual. Beleza. Morfologia da cabeça, então. Professora, mas mesmo se ele escapar desse processo, ela vai conseguir desenvolver os embriões? Sim, aí a questão, se não for só uma substância, for só uma questão de alimentação, aí a fêmea também só vão sobreviver, né? Pode ser um processo que no início se confunda. Porque aí o que acontece? Algumas fêmeas podem morrer de fome porque elas não vão achar alimento até ela conseguir colocar os ovos. Essas vão ficando para trás, são as mais fracas, né? Vai selecionando. Agora, aquelas que conseguirem mesmo assim ir à caça antes de colocar os seus ovos, aí vai deixar a espécie também mais resistente, que é essas que irão sobreviver, aquelas que conseguirem um alimento e assim conseguir colocar os ovos e esses ovos gerarem descendentes, né? As que não conseguirem esse processo também vão ficando para trás. Então, é uma evolução que ela vai ocorrendo, uma coevolução, né, que vai ocorrendo juntamente. Muito legal. Ó, vamos então ao outro tipo de aparelho bucal, tá? É o aparelho bucal sugador labial, tá? Também chamado de picador sugador ou sugador labial. Apresenta as peças bucais modificadas em estiletes.
Então, várias estruturas são modificadas, tá, em estiletes. A sucção do alimento é a função da mandíbula e hipofaringe. Então, o que acontece, gente? Essa estrutura aí de maxila que vocês estão vendo, de mandíbula que vocês estão vendo, que é para cortar, para segurar, elas formam um canudo, tá? Ou o que a gente chama de estilete, como se fosse uma agulha, né? Aí, uma tem uma função de sugar, às vezes a outra é de perfurar, e nós vamos ver qual tem a função do que em qual situação, tá? As maxilas que possuem extremidades serreadas, então essas galhas aqui, ó, lacinha e palpo, elas viram um estilete cheio de serra. Ou seja, quando um inseto sugador, vamos falar do mosquito, pousa na gente, ele introduz a maxila, tá? Com uma serra cortando a estrutura do tecido, tá? E aí vem depois a mandíbula para sugar. A hipofaringe para jogar estruturas de anestésica, tá? E depois a maxila suga. Então, depende do número de estiletes e de cada inseto que a gente está falando. Então, normalmente, a hipofaringe aqui, que tem a saliva, forma um estilete, mas continua com a função de mandar saliva e anestésico. As maxilas, geralmente, formam um estilete com uma serra e as mandíbulas um estilete para sugar o alimento. A epifaringe, né, continua com o processo de gustação. Tem inseto que tem 6 estiletes, tem inseto que tem 4 estiletes, vai depender do hábito alimentar dele. Então, nós vamos conhecer. Dentro do sugador labial, então, nós temos, acho que, outros 4 tipos, ou 5. Vamos ver que a gente vai descobrir. Então, dentro de sugador labial, nós temos o sugador labial aqui, ó. Primeiro sugador labial, hexaqueta. O que é isso? Possui 6 estiletes. 6 hexa, 6 estiletes, tá? 2 mandíbulas, deixa eu ver aqui. Então, a gente tem 2 mandíbulas, aqui mostra na imagem uma só, tá vendo? Um estilete só, tá? Mandíbula. 2 maxilas, então tem a maxila aqui, lembrando, a maxila, formatinho mais de serra. A hipofaringe também é um estilete, que libera saliva. Aí nós temos, nesse caso aqui, desse mosquito, o lábio superior e o lábio inferior. Então, o lábio superior e inferior, ele tem uma cavidade aqui assim, onde os estiletes ficam fixos, e aí ele fecha para proteger, tá? Então, aqui fica os estiletezinhos, são bem finos, e o lábio superior e inferior vira um canudo que fecha e protege, né, esses estiletes para eles não quebrarem. Aí, aqui o palpo maxilar, ó, totalmente modificado já aqui na frente. Então, aqui seria de um mosquito, tá? Mutuca, borrachudo, pernilongo. O borrachudo tem uma particularidade, que ele tem uma mandíbulazinha ainda que ele corta. Mas é características específicas. Então, aqui, essa estrutura. E aqui nós temos o da mutuca, o mais diferente. Olha o lábio da mutuca, ele já virou um único lábio aqui atrás, né? Um lábio superior bem desenvolvido, né? Atrás. A hipofaringe, a mandíbula, o lábio superior, que fica aqui também, eles fecham, né? Os dois se protegem o estilete. E o palpo maxilar já é diferente, ó. Uma estrutura mais diferente, mas tem leva a mesma quantidade de estiletes, então, do mosquito, tá? Aí o que acontece, né? O inseto já, quando um mosquito pousa na gente, que suga o sangue, no caso do mosquito, ele pousa, aí o lábio superior e inferior, ele dá uma dobradinha e se encaixa aqui sobre a pele, tá? Meio fechadinho. Os estiletes dentro vão começar a trabalhar. Qual que enfia primeiro? Enfia a maxila junto com a hipofaringe. Por que enfia a maxila e hipofaringe junto? A maxila tem a serra que vai cortar a pele para facilitar a penetração, e a hipofaringe, ela vai já liberar anestésico. Tem um nome do anestésico, tá? Que ele libera, eu esqueci. Liberar o anestésico e a saliva. Tuf. Tirou. Isso é bem rápido, os dois vão juntos.
Aí depois disso, a mandíbula desce e começa a sugar nosso sangue. Tá? Então, basicamente isso, e o lábio protegendo ali os estiletes. Entenderam? Exaqueta. Então, quem são os exaquetas? São os dípteros, os mosquitos, as mutucas, alguns dípteros. Todo mundo entendeu? Frio. Espero que sim, gente. Dê sinal de fumaça, avisa, entendemos, professora. Deu para entender o primeiro? Aparelho bucal sugador. Não tem nem sinal de fumaça. Vamos embora. Ah, aqui está o nome da substância. Não tá, não? Histamina. Tá? Dessa forma, o nosso corpo produz a chamada histamina. Ah, não. Que aí é reação alérgica. Eles jogam o anestésico e o nosso corpo, depois que o inseto já foi embora, tá, gente? Depois que o inseto já foi, já sugou o nosso sangue, o nosso corpo libera histamina como uma reação alérgica àquela saliva do inseto. E aí a gente dá o que dá a coceira, a reação alérgica após a picada. Tá vendo aqui, então, ó, o lábio superior e inferior posicionado sobre a pele e dentro os estiletes trabalhando, né? Primeiro maxila e hipofaringe, depois entra a mandíbula e suga. Que bonitinho. E essa é a anteninha dele. Bonitinho não, né? Esse aí não é muito bonito, tá bom. Ó, alguns, a gente vai ver, no caso aqui, tem umas moscas que transmitem doenças, ó, transmissão de protozoário, mal das cadeiras em cavalos. Então, a gente tem alguns que transmitem doença, tanto para mamíferos, e como para plantas também nós temos moscas, né? A gente vai ver que transmite doenças e outros insetos para a planta. O segundo tipo de sugador é o sugador labial tetraqueta. Esse é um dos mais importantes para a gente da área da agricultura, porque ele classifica uma família, tá? Então, todo hemíptera são quem? Percevejo, cigarra, pulgão, cigarrinha, mosca branca, todos são sugador labial tetraqueta. O que é isso? Eles têm 4 estiletes, 2 mandíbulas e 2 maxilas, tá? A epi e a hipo são atrofiadas, né? Então, eles não necessitam, mesmo porque se alimentam de tecido vegetal. Então, o tecido vegetal, como eles sugam ali a seiva da planta, né? E não precisam colocar anestésico, né? Num ser inanimado, ele não vai bater, a planta não vai bater nele e mandar ele embora dali. Então, eles acabaram perdendo a epi e a hipofaringe, né? Nesse processo, sentem a gustação por pelos ali na estrutura mesmo do aparelho bucal, porque não precisava anestesiar nada, né? Para consumir as plantas, tá bom? Então, tetraqueta aqui, ó, a gente tem, então, tem o lábio superior e inferior que fecha os 4 estiletes, só 2 mandíbulas, 2 maxilas. Mandíbula vai primeiro, porque serra o tecido vegetal, e a mandíbula não, maxila vai primeiro, serrando o tecido vegetal, e a mandíbula para sugar. Todo hemíptera é sugador labial tetraqueta. Tá? Aqui a gente consegue, pelo aparelho bucal desses insetos sugadores tetraqueta, percevejos principalmente, saber se ele é um predador ou uma praga, tá? Eu vou mostrar outra imagem, que essa não tá legal, não. Mais para frente vai aparecer, eu falo mais. Depois eu volto ali para mostrar aquela, tá? Então, aqui nós temos pragas agrícolas. O que acontece? Se você olhar aqui o aparelho bucal desse inseto, aqui dá para ver, ó, ele tem 4 segmentos e ele ultrapassa o primeiro par de pernas, tá vendo? Ele vem aqui, quase chega até o segundo par. Quando a gente tem o aparelho sugador labial que ultrapassa o primeiro par de pernas e ele tem 4 segmentos, ele é um fitófago, tá? Quando o aparelho bucal, ele tem 3 segmentos, e ó, ele chega aqui até o primeiro, nesse caso aqui, que a imagem está no primeiro par, mas ele não é muito longo, ele tem 3 segmentos, ele é
predador ou ele é hematófago, se alimenta de sangue. Então, aqui nós vamos ter outros segmentos. E aí nós temos aqui os percevejos, que são desse mundo. Ai, peraí, passei rápido. Se alimentam aqui, então, principalmente de vagem, de feijão, de soja. Alguns se alimentam de frutas. Esse aqui da base do colmo, né, de milho. Então, ele vai perfurando a base ali do colmo da planta de milho. Aqui nós temos vários aqui que se alimentam de frutas. Tá? Você pode ver esse aqui, só para vocês verem, esses aqui são tudo da mesma família, são bem parecidos, estão vendo? Esse já é outra família, alimenta de frutas, ó, a ninfa dele e os adultos. As cigarrinhas estão todas sugador labial tetraqueta, essa é a ninfa da cigarrinha, normalmente é muito encontrada em pastagem, em cana-de-açúcar. A ninfa, ela produz essa substância espumosa para umedecer e se proteger também. Mas ela precisa de umidade, e aí depois vira um adulto, né? Essa aqui é da cana, essa vermelha, essa daqui preta e amarela é da pastagem, e nós temos as cigarras aí, onde a fase ninfal dela se alimenta de raiz, praga em café e em culturas florestais. Ó, esse é o pulgão, bem pequenininho, né, gente? O pulgão, então comecem aí a observar em plantas, quando vocês saem, para vocês comentarem a visualizar mais esses insetos. Pode mandar foto no grupo, quando vê, para a gente começar a gravar. Aqui, então... Professora, oi. volta a imagem do pulgão. O que é esse trequinho branco aí, ó, bem no meio aí, do lado desse grandão amarelo? Esse aqui, provavelmente, é uma casquinha de um inseto que eles comeram, uma cochonilha, né? Cochonilha que tem essa serosidade branca. E eles vão sugando, né? Eles sugam um inseto por dentro, então fica só o tegumento ali, todo retorcido, entendeu? Ah, então quando a gente vê lá em alguma planta, vê esses negócios assim, o branco peludinho, não é o Não, pulgão? pode ser, ó. Deixa eu ver uma foto. Pode ser o tegumento dele, dependendo da cor. Porque senão assim, eu mesmo, eu não sei diferenciar. Aqui, ó, o pulgão, aqui ele tendo um filhotinho, dando a luz. Ele dá a luz, ele não coloca ovos, tá, gente? O pulgão, ele coloca direto filhotes. Tem o que acontece, você pode achar, essa aqui é a imagem que tá lá, né? Você pode achar a casquinha do pulgão, mas ela vai ser transparente, que é a equisúvia, porque ele vai trocando de pele, né? Então, pode ter a equisúvia do pulgão, mas se você acha essas estruturas de outra cor, que não é transparente, retorcida, eles comem muito cochonilha. Aí eles se alimentam sugando ela e fica o resto do alimento, sabe? Então, aquilo é uma casquinha de resto alimentar. Diferente da joaninha, que come praticamente tudo. Tentando ver se tem uma imagem com mais, né? Tipo no pé de jabuticaba. Quando tá na época de jabuticaba, nos pezinhos da jabuticaba enche daquele negocinho branco. Às vezes ele até passeia lá. Às vezes é o que ele comeu e ficou o restinho de alimento, porque ele vai comendo aqui esses alimentos, ó, porque tá vendo, ele é bem verde, bem vívido, então tem um monte de restinho branco, que ele vai comendo a cochonilha, no jabuticaba tem cochonilha demais, e fica o restinho do exoesqueleto dela. Ah, então aquele branquinho lá é a cochonilha. É. Ah, entendi. Vamos ver essa imagem. Nesse caso, aqui, por exemplo, tem uns restinhos de alguma coisa, mas eu não sei o que é. E tem as equisúvias também, tá? Só que elas são mais transparentes. Aí depende do jeito que tira a foto. A equisúvia é mais transparente, que é quando ele faz a troca de tecido, de tegumento também. Vai depender do que é. Aqui está parecendo equisúvia, tá vendo? Tem o formato dele. Agora, naquele caso lá, é mais maçudo, que tá tudo junto, que ele suga o alimento e aí fica aquela estrutura que é o resto do outro animal. Entendi. Então, sugador. Aqui, ó, nós temos um percevejo que ele é um predador. Se a gente olhar aqui, ó, o aparelho bucal dele tem 1, 2 e 3 tegumentos, estão vendo?
3 segmentos. Ó, tegumento não. 3 segmentos, tá vendo? 1, 2, 3. Tá? E quando ele em repouso, ele chega ao primeiro par de pernas, mas não ultrapassa, não é muito longo. É um percevejo predador. Nós temos alguns percevejos que são hematófagos, como no caso do barbeiro, né? E ele até transmite um protozoário para nós, tá? Porque sai nas fezes dele. Quando o barbeiro ele introduz o aparelho bucal na gente, tá? Ele já tem uma liberação de substância anestésica, diferente dos fitófagos, tá? Sai na saliva e é jogado ali mesmo, melecado na região. Só que aí ele introduz o aparelho bucal e se alimenta e vai jogando fezes para trás. Aí essas fezes que saem com protozoário. Aí como ele fez o buraco para se alimentar, a pessoa vai coçar depois, ela coça as fezes em cima do buraco, aí que o protozoário penetra na gente, causando depois a doença de Chagas. Você vê que o aparelho bucal desse percevejo aqui, hematófago, ele é bem curtinho, ó. Ele em repouso, ele não chega a ultrapassar o primeiro par de perna. Então, a gente sabe que ele é um hematófago. E o hematófago, o que acontece? O aparelho bucal dele, ele é reto. Enquanto o predador tem um aparelho bucal curvo. Então, aqui tem 1, 2, 3 segmentos, só que é curvado. Quando ele é curvado, ele é um percevejo predador. Se ele for retinho, ele é um hematófago. Então, aqui nós temos aqui o A, 1, 2, 3, 4 segmentos, estão vendo? E bem comprido, isso é o quê? Fitófago. O B, curvado com 3 segmentos, predador. O C, 3 segmentos reto, é hematófago, então se alimenta de sangue. Então, é fácil em campo você identificar se o percevejo é predador ou praga. Mesmo porque esse percevejo predador aqui, ele é parecido com aquele que a gente viu lá atrás. Gente, a aula tá acabando. Ele é bem parecido com esses aqui, ó. Esse aqui principalmente. Bem que tem amanhã de novo. Olha, então beleza. Qual que é a ordem que todo inseto é sugador labial tetraqueta? Hemíptera. Hemíptera. Então, o que define o hemíptera? O que define o hemíptera é que todos eles têm um aparelho bucal sugador tetraqueta. Porque se você vê uma cigarra, uma cigarrinha, um pulgão, um percevejo, eles são completamente diferentes no resto da morfologia. O que une eles a essa ordem é ter o mesmo aparelho bucal. Então, a gente já definiu uma ordem, beleza? Triqueta, tá? Quem são os triquetas? Pulga e trips. O importante pra gente mesmo... e piolhos também. O importante pra gente são os trips, tá? O que é ser um triqueta? Ele tem 3, né? 3 estruturas, sendo 2 estiletes, que a mandíbula transforma em 2 estiletes. E o triqueta, ele tem o trips, né? Ele tem uma mandíbula só. Então, ele tem 2 estiletes e uma mandíbula, tá? Aqui a gente mostra a mandíbula esquerda, que ela existe, o palpo maxilar, palpo labial, o lábio, né? E aí as maxilas são transformadas em estilete. 2 estiletinhos aqui, ó, na imagem aí, do tríps, e uma mandíbula, tá? E tem os lábios para auxiliar a segurar o alimento ali. Então, o que o tríps ele faz na planta? Ele pega a mandíbula dele, que é uma só, e raspa o tecido vegetal. Então, ele raspa o tecido, porque ele não tem como ele cortar. Ele raspa com uma mandíbula e com os 2 estiletes, que é as maxilas, ele vai sugando o alimento. Tá? Então, essa é uma praga muito importante. Aí fala, nossa, mas por que então que ele não tem 2 mandíbulas e para cortar o alimento? O trips é do tamanho de um piolho, tá? Ou menor que um piolho. Acho que é menor. Então, se ele tivesse 2 mandíbulas, ele não ia conseguir
cortar o tecido vegetal, porque ele é muito pequenininho. Então, ele desenvolveu uma só para raspar. Aí ele vai raspando, e aí o líquido fica ali, né? O líquido raspado, e as maxilas vão lá e sugam. O trips, ele tem várias espécies, tá? De trips. É praga de várias culturas. E uma dos grandes problemas dele é que ele transmite doenças, tá? Por exemplo, vira a cabeça do tomateiro em tomate. Ele destrói a flor do feijão, causando o abortamento, a queda da flor. Então, tem várias espécies diferentes e cada cultura, né, tem seu trips aí. Tá. Então, a gente vê aí, aqui em amendoim, não, isso é feijão. A gente vê essa estrutura prateada na folha, sabe? Que ele vai raspando o tecido, ó, e aí vai deixando essas manchinhas assim, que com o reflexo da luz parece meio prateada, né? Porque vai tirando toda a epiderme ali da folha, né? E aí vai parênquima também, e deixa essas lesões. Aqui, ó, o insetinho são trips, várias dessas lesõezinhas assim. Então, tem várias espécies, tá? A gente pode ver aqui, ó. Esse é trips. Manda para várias culturas, em várias situações. E aí, em tomate, por exemplo, é um problema, ele transmite doença do vira-cabeça e outras doenças. Então, ele é triqueta, que ele tem uma mandíbula esquerda e dois estiletes que foram formados através da maxila, tá? Então, os trips estão da ordem Tisanoptera. E qual que é a característica de todo trips, tá? Todo trips possui o aparelho bucal sugador labial, tipo triqueta, com uma mandíbula esquerda e duas maxilas transformadas em estiletes. E as asas também definem ele. Mas aí, para vocês saberem. Agora, o piolho, ele já tem as maxilas unidas em uma só. Aí ele já tem o lábio inferior e a hipofaringe, né? A hipofaringe para liberação de saliva, né? O piolho é hematófago e já tem a hipofaringe de volta nessa situação. As pulgas têm duas maxilas e uma epifaringe, tá? Mas a gente não trabalha muito com essas duas, concentra no trips aí, triqueta, trips. Opa, tem que voltar. Acabou, né, gente? Vou fazer a chamada, porque aí agora a gente... Aí, ó, tem imagens do trips aqui, em caqui, folhas. Pra gente continuar essa daqui pra frente pra próxima aula, né? Amanhã. Vocês querem continuar? Hoje, 18, né? Deixa eu pausar a gravação. Gravou, né? Mas eu acho que da última